Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar indo para a nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre os livros sapienciais, certo? Hoje nós vamos trabalhar o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Nós vamos trabalhar o contexto, né? Como eu já falei na aula presencial, nós aproveitando o tempo disponível que nós temos, nós vamos estudar de forma panorâmica, né? Então, nós vamos ter uma síntese, né? Um contexto histórico, nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo em si, de forma geral, e nós vamos entender um pouco sobre o esboço, sobre o desenvolvimento, né? E as implicações que estão relacionadas a esse livro. Nós não temos condições de estudar ele de forma profunda, né? Versículo por versículo, cada doutrina, cada pensamento, cada ponto que esse livro levanta, e nós sabemos que são muitos, nós não temos condições, principalmente porque na nossa terceira aula, que é essa agora que eu estou gravando, nós vamos estudar dois livros, né? Nós vamos estudar o livro de Provérbios e nós vamos estudar o livro de Eclesiastes, né? E por último, nós vamos estudar, na próxima aula da semana que vem, o livro de Cantares, encerrando assim os livros poéticos e sapienciais, certo, irmãos? Então, vamos dar início aqui, vamos fazer uma pequena oração pedindo a ajuda de Deus para nós fazermos essa análise, esse panorama, esse estudo, e já estaremos iniciando o conteúdo de forma própria, certo? Vamos lá. Pai querido e Pai amado, obrigado por esse momento, pela oportunidade. Nós pedimos agora a graça e a misericórdia do Senhor a nosso favor, segundo a multiplicação da graça que foi feita lá na cruz do Calvário. Agora te pedimos a ajuda do Espírito Santo, sensibiliza-nos, orienta-nos, agracia-nos nesse momento com a tua misericórdia, Senhor, para que possamos ser sábios e poder nos apropriar de todo o conhecimento, de toda informação, de todo estudo, de toda a revelação que a tua sagrada e poderosa, maravilhosa palavra nos proporciona. Em nome de Jesus oramos, pedimos o teu favor, a tua ajuda. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Vou ligar a luz aqui que me ajuda. Só um minuto. Isso, agora melhorou. Para ajudar, tá um pouquinho escuro aqui. Daí não consigo enxergar direitinho, mas agora, graças a Deus, dá para ver. Há pelo menos 7 indicações de autoria, né, no próprio livro, né? Vamos lá. A primeira é o capítulo 1, versículo 1, né? Provérbios de Salomão, dando uma indicação de que o autor é Salomão. A gente está estudando a autoria no livro, né? Agora, deste. No capítulo 10, no versículo 1, diz assim, Provérbio de Salomão, né? É o título, né? Mais uma vez, dando uma indicação de quem que é o autor desse livro, certo? No capítulo 2, verso 10. Não, é o capítulo 10, aqui eu me confundi. O capítulo 10, versículo 2, versículo 1, que é a segunda indicação. A terceira indicação é o capítulo 22, versículo 17, que diz o seguinte, palavras dos sábios, né? Capítulo 24, versículo 23 diz provérbios dos sábios. E capítulo 25, versículo 1 diz, também estes são os provérbios de Salomão, né? De Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá, né? Então, a gente vai já comentar sobre o que esses versículos estão ofertando para a gente, né? Capítulo 3, versículo 1 diz, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massa, né? É um título. E também, capítulo 31, versículo 1, diz palavras do rei Lemuel, de Massa, as quais lhe ensinou sua mãe. Então, irmãos, quando a gente vai trabalhar a autoria, nós compreendemos que existe um compilador, né? Aqui o rei de Ezequias, lá que diz os servos do rei Ezequias, né, transcreveram, né, os quais transcreveram os homens de Ezequias, né, os servos do rei. Né? Então a gente entende que parte desse conteúdo do livro, ele foi, né, compilado nesse período, né, eu estou falando muito, né, vou parar, no período do rei Ezequias. Então, a gente precisa entender, irmãos, que existe aqui, né, uma pluralidade de autoria. O livro, na sua maior parte, na sua grande maioria, ele vai receber a autoria do rei Salomão, porque a maior parte desses
Provérbios, ele foi produzido, ele foi pensado e publicado, escrito pelo rei Salomão. Então, por esse motivo, pela maior parte do conteúdo ter sido produzido, né, compilado e escrito pelo rei Salomão, que vai receber a autoria do Salomão. Só que a gente precisa entender que o capítulo 22, versículo 17 e capítulo 24, versículo 23 diz o seguinte: palavras dos sábios e provérbios dos sábios. O que isso quer dizer? O que isso significa? Que tudo aquilo que está no livro de Provérbios, nem tudo foi pensado por Salomão. Nem tudo foi Salomão que criou, que pensou, que desenvolveu, né? Que observou e acabou se apropriando daquela sabedoria. O que isso aqui significa? Isso significa que muitos desses provérbios já eram usados, já existiam, né? Não se sabe ao certo o verdadeiro autor, né? Falei o né de novo. Não se tem certeza, né? Não se tem certeza quem foi que escreveu, quem foi que desenvolveu, quem foi que pensou alguns desses provérbios, em específico esses provérbios que levam a palavra, né, que levam essa frase, palavra dos sábios. Por quê? Porque eram provérbios populares, né, que as pessoas já conheciam, já usavam, já utilizavam no seu cotidiano. Então, os reis Salomão, ele vem, usa esses provérbios que já são do cotidiano, que já são do dia a dia, né? E aplica, né? Agrega aquilo que foi produzido por ele. Porque o objetivo de Salomão, irmãos, era produzir um livro que expressasse toda a sabedoria e todo o entendimento da perspectiva de sábio daquela época. Então, ele não vai usar só o que ele mesmo produziu, porque ele sabe que por mais que ele fosse muito sábio, existiam outras pessoas sábias, existiam outras pessoas que foram usadas por Deus para desenvolver provérbios e ditados populares que manifestavam uma questão moral e ética que era relevante e significativa para a sociedade, para o meio social daquela época. Então, nós precisamos entender que sim, a maior parte do conteúdo do livro de Provérbios, ele é produzido, pensado, a ideia é essa, né? Ele é pensado, observado, aplicado pelo rei Salomão. Mas existe partes, né? Não, e a gente vai ver isso também no capítulo 31, versículo 1, capítulo 30, versículo 1 e capítulo 31, versículo 1 do livro de Provérbios, que vai nomear outras pessoas, que é o Agur e o Lemuel. Existe, né, a teoria de que esses dois nomes que são citados possivelmente sejam pessoas fictícias, né? Pessoas que foram usadas, um nome, né? Um personagem inventado que produziu esses capítulos. Porém, nós vemos aqui que existe, no caso de Agur, diz quem é o pai dele, e no caso de Lamuel, diz quem é a mãe dele, né? Então, se fossem pessoas fictícias, qual seria a necessidade de dizer que a raiz genealógica? Qual era a necessidade de falar dos ancestrais dessas pessoas, se eram pessoas inventadas, eram personagens criados para transmitir alguma informação, algum conhecimento, era uma forma didática, pedagógica para transmitir a sua sabedoria, o seu conhecimento. E em se tratar principalmente do capítulo 31, versículo 1, quando nós vamos ler, ali vai falar, eu só vou confirmar aqui para eu não falar bobagem, né? Mas eu acredito que ali vai falar sobre a mulher sábia, né? Diz assim, ó. Não tem aqui o subtítulo. Ó. Olha aqui, olha o que diz aqui, ó. Como filho meu e como filho do meu ventre e como filho dos meus votos.
Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Então, nós já vamos ver aqui uma frase, né, que vai de contra a prática da promiscuidade, do adultério, né? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que, bebendo, se esqueça da lei e, porventura, o direito de todos os aflitos. Então, a gente já vê aqui, né, que ela vai criticar, que ela vai falar sobre a questão, né, do adultério, da prostituição, e a gente sabe, né, ai, esse né tem que sair. A gente sabe, a gente conhece a história da mãe do Salomão, a gente entende que não foi uma história que vá dar embasamento, que vá dar estrutura para se afirmar, para se fazer esse tipo de afirmação, para se fazer esse tipo de comportamento. A gente sabe que, por mais que toda aquela situação fosse adversária a ela poderia resistir, era o rei, ela colocaria a vida dela em risco, porém, quando uma pessoa tem um princípio, essa pessoa está disposta. É um princípio. O princípio é aquilo que tem o valor da nossa vida. E quando alguém tem um princípio, ela está disposta a lutar e a resistir. Então, como que a mãe de Lemuel vai lhe ensinar princípios dos quais ela não seguiu? Então, a gente entende que esse Lemuel provavelmente não seja um personagem inventado pelo Salomão. Provavelmente possa ser, tanto o Lemuel quanto o Agur possam ser pessoas reais. E o rei Salomão, por conhecer os ensinamentos e a sabedoria que essas histórias transmitem, ele acabou agregando ao seu livro, certo? Para complementar sabedoria ao seu projeto literário, que era desenvolver um livro sobre a sabedoria. Nós precisamos entender, irmãos, que isso são suposições, certo? Não se pode afirmar com certeza, porém, o meio teológico pensa dessa maneira. Algumas pessoas vão pensar assim, outras pessoas vão pensar diferente. Como eu falei, alguns vão acreditar que são pessoas reais, outras pessoas vão dizer que são personagens fictícios, inventados para meio pedagógico, mas não se sabe ao certo. Amém? O objetivo aqui é fazer a gente entender o que se pensa sobre a autoria. Em síntese, nós podemos afirmar que a maior parte foi produzida por Salomão, de fato. Parte dela não foi produzida por Salomão, foi produzida já pelos provérbios comuns conhecidos na sociedade. E tem esse caso especial desses 2 capítulos que podem estar sendo transmitidos e falados possivelmente por outras 2 pessoas diferentes ou não. Eu estou encontrando aqui, aqui ó, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos rubis. Então, esse capítulo, do capítulo 31, a respeito da mãe Lemuel, né, vai falar sobre a mulher sábia, a mulher virtuosa, né? Então, é um capítulo bem que está de contramão à trajetória da história da própria mãe, né, da família de Salomão e a forma como se estabeleceu a sua vida, né, irmãos? Então, isso são, como eu já falei, são suposições. O livro é prefaciado com o nome de Salomão, mas há uma seção atribuída aos sábios e 2 capítulos são atribuídos, um a Agur e outro a Lemuel. Há quem tente explicar o fato dizendo que Lemuel e Agur são outros nomes de Salomão, mas isso é improvável. A tradição judaica afirma que Ezequias e seus companheiros escreveram os provérbios, provavelmente que esta declaração talmúdica refere-se a Ezequias e seus companheiros, não como autores, mas como compiladores, né? Eu já expliquei a diferença entre autor e compilador, que ajuntaram e editaram o livro, acrescentando outros provérbios, exatamente como eu já havia explicado, certo? Prosseguindo aqui a questão da autoria. A maior parte dos provérbios são realmente Salomão, conforme 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Vamos ler este versículo. 2 Reis, capítulo 4, 32.
E chegou Eliseu àquela casa, e eis que o menino, eu acho que eu coloquei errado aqui. É segundo Reis, conforme segundo Reis. Eu não coloquei segundo, tá aqui, ó, segundo Reis, capítulo 4. Tá, segundo Reis, capítulo 4, versículo 32. O que tá dando de errado aqui essa referência? Lemos que Salomão, só deixa eu corrigir aqui, irmãos. Então, irmãos, eu estava aqui verificando e a referência aqui, eu coloquei errado, tá? A referência é 1 Reis 4:32, que vai dizer que Salomão, ele teve, né, 3.000, o versículo na íntegra aqui, ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Então, nós vamos entender que existe uma quantidade muito grande de provérbios e cânticos que foram produzidos pelo rei Salomão. Agu foi o autor do capítulo 30 e nada se sabe a seu respeito. Eu já falei isso. O rei Lemuel foi o autor do capítulo 31 e também nada se sabe a sua identidade. Podemos deduzir que Salomão tenha compilado e incluído os provérbios preexistentes aos seus, os provérbios dos sábios. Ezequias e sua equipe adicionaram em seus dias cerca de 700 a.C., né, o período do Ezequias, que foi depois do rei Salomão, outros provérbios, talvez do próprio Salomão. Eram provérbios que o Salomão tinha criado, tinha escrito, e não tinham sido colocados no livro ainda. Então, nesse momento da história, eles vão pegar esses provérbios que foram escritos, produzidos, mas não estavam no livro, e vão agregar. E de outros sábios, que igualmente foram inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Os dois últimos capítulos são unidades independentes, de autores desconhecidos. Seriam como apêndices. Ou seja, né, uma questão a mais, certo? Agora nós vamos para a data. Não há motivos sólidos para abordarmos a autoria de Salomão da primeira parte do livro. Para abandonarmos, no caso, né? Tipo, para questionar a autoria, né, dele. Neste caso, a data provável seria aproximadamente 950 a 900 a.C., para a escrita dos capítulos 1 ao 24, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 24, que são de autoria de Salomão, eles foram escritos aproximadamente 950 a 900 a.C., na metade final do seu reinado, ou seja, né, depois já da sua fase adulta. Nós sabemos que o Salomão ele vai produzir no início da sua juventude o livro de Cantares, já da sua fase adulta para frente ele vai produzir o livro de Provérbios, e já na terceira fase da sua vida, né, ele vai produzir o livro de Eclesiastes, certo, irmãos? Então vamos lá. E aproximadamente 725 a 700 a.C. para os últimos capítulos. Do capítulo 25 ao capítulo 31, como eu já falei, foram produzidos, foram compilados e agregados ao livro de Provérbios no reinado de Ezequias. Então, a princípio, o livro de Provérbios ele ia até o capítulo 24, e a partir de 725, no reinado de Ezequias, do capítulo 25 ao 31 são concluídos e agregados ao livro do Provérbios, certo, irmãos? E isso aqui a gente estuda um pouco sobre a questão, né, da Bíblia, do cânon, sobre como a Bíblia foi desenvolvida, mas isso aqui é só para a gente entender como que foi produzido, a data. Não foi só em um dia, ou em um ano, ou de uma só vez. Foi produzido de forma auspiciosa, aos poucos, até que foi concluído o livro. O livro apócrifo eclesiástico, capítulo 47, versículo 17, cita Provérbios 1:6. Este apócrifo é datado de 200 a.C. Ao citar Provérbios, isso aponta algumas evidências da data do livro. Ou seja, quando a gente pega esse livro apócrifo, né, eclesiástico, né, Eclesiastes é o que está na Bíblia. Eclesiástico é o livro apócrifo, que foi produzido em 200 a.C., né? Existe uma grande diferença.
enquanto Provérbios e Eclesiastes foram produzidos no reinado de Salomão, que vai de 950 a 900 a.C., o livro eclesiástico foi produzido em 200 a.C. Aí existe uma imensa diferença entre esses livros. Provérbios já existia há tempo suficiente antes de eclesiástico para que tornasse reconhecido como fonte de autoria canônica. Ou seja, qual a ideia aqui? Quando a pessoa que vai usar eclesiástico vai produzir, ele se referencia no livro de Provérbios. O que isso significa? Isso significa que o livro de Provérbios, irmãos, já era tido, já era usado, já era referido como livro sagrado e canônico, né? Já estava pronto, compilado e já estava sendo usado como palavra de Deus. Certo, irmãos? O livro de Provérbios influenciou o estilo literário de Eclesiástico, o que indica uma imitação daquilo que se torna padrão no estilo Mashabal. O que isso significa aqui pra gente? Que a forma como Provérbios foi compilada, foi escrita, foi desenvolvida, ela se tornou uma referência. Por que ela se tornou uma referência? Porque ela era tida, vista e utilizada como palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela é uma referência. Quem vai produzir o livro de Eclesiástico, olha para o livro de Provérbios, sendo um livro inspirado e canônico, e tenta se apropriar do seu estilo literário para produzir um livro que transmitisse a mesma imagem. Certo, irmãos? Agora a gente vai seguir para o conteúdo. Já trabalhamos a autoria, já trabalhamos a data aproximada e agora a gente vai para o conteúdo, certo? Nós não temos aqui muito conteúdo, como eu estou falando, é um panorama, mas tem bastante coisas para a gente se deter aqui. Provérbios é um livro único na Bíblia. É importante isso. Possui 31 capítulos cheios de provérbios, ou seja, não existe, vamos dizer assim, história, certo? Não existe partes históricas. É um livro dedicado a provérbios, a sabedoria, né? A práticas inteligentes no cotidiano e para as escolhas na vida. Esse é o livro de Provérbios. Em hebraico, Masbal, né? Mashal é um H, perdão. Frases curtas que afirmam uma verdade. Então, é um livro que vai pegar frases prontas, frases já que a gente chama de jargão, né? Já sintetizadas, já elaboradas e práticas, e essas palavras, essas frases, elas sempre vão oferecer verdades, vão oferecer sabedoria, vão oferecer alguma coisa para você observar a respeito do que você está fazendo, se é bom, se é ruim, se isso vai dar certo, se não vai dar certo. Então, esse é o estilo, né? E esse livro ele está baseado nesse estilo, né? Frases curtas que vão trazer verdades, que vão trazer sabedoria, que vão trazer orientação, que vai trazer direção. Certo, irmãos? E não procuram debatê-la. Ou seja, essas frases, elas não são lançadas para serem questionadas, para serem discutidas. São frases diretas, são frases que a lógica já oferece a defesa por elas. Quando o Provérbios 13:4, eu só vou confirmar aqui, né? Porque para não citar uma referência errada, né, irmão? A gente tem que ir aqui na palavra para a gente citar direitinho, certinho. Então, Provérbios, capítulo 13, versículo 4, só deixa eu confirmar, 13:4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O que esse versículo está dizendo? Está dizendo o seguinte: você que não tem disposição para trabalhar, você vai ficar desejando e você não vai ter o que você está desejando, porque você precisa fazer alguma coisa para ter isso. E em contrapartida, né, é uma justa posição, né,
Eles estão utilizando da didática de oposição, pegando uma condição e o extremo dessa condição, que no caso é a alma dos diligentes e fartos. Se o preguiçoso desejo não tem, aquele que não é preguiçoso, mas que é diligente, esforçado, dedicado, né? Que vai, que busca, que se interessa, que manifesta interesse, esse vai engordar, né? Esse vai prosperar, esse vai alcançar o objetivo daquilo que ele está procurando. Quando você faz uma afirmação dessa, a lógica defende a sua afirmação. As pessoas vão lembrar de situações, vão lembrar de casos, vão lembrar de referências de pessoas preguiçosas, e essas pessoas preguiçosas não têm, a não ser que tenham recebido como herança, e vão lembrar de pessoas que são diligentes, são dedicadas e que o esforço delas é recompensado. Então, automaticamente, não é discutível. Se você é preguiçoso, você não vai ter. Se você não é preguiçoso, mas se você é esforçado, você vai ter. Então, isso é uma afirmação que está defendida pela própria lógica, né? Pela própria razão. Então, não tem espaço para ser debatido, para ser questionado, porque a própria lógica já defende a afirmação, certo, irmãos? Seguindo. Escritos por Salomão e outros autores, sendo seu principal objetivo estimular no leitor a busca pela sabedoria. Esta sabedoria é obtida principalmente temendo a Deus. No capítulo 1, versículo 7, e a gente vai ler esse versículo, porque esse versículo ele é o título, né? Ele é o verdadeiro título do livro de Provérbios. Quando a gente lê, eu vou ler aqui já para os irmãos, eu acredito que os irmãos inclusive já sabem, né? Provérbios 1:7, que vai dizer o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras traduções, sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, esse aqui, irmãos, é o resumo. Esse versículo aqui, ele é o tema do livro de Provérbios. Ele vai sintetizar, né, tudo aquilo que vai ser trabalhado e desenvolvido no livro de Provérbios. Por que ele vai sintetizar? Isso aqui, irmão, é a condição da moralidade. Qual é a condição da moralidade? O temor do Senhor. Essa sabedoria, ela é baseada na moralidade que é revelada por Deus. Se você for pegar todo o conteúdo de Provérbios e você for aplicar no mundo, as pessoas não vão concordar que tudo que está ali é uma palavra de sabedoria, porque ali tem preceitos morais, tem preceitos éticos, tem questões que estão baseadas na lei, que são baseadas na vontade de Deus. Então, por exemplo, quando o autor, quando Salomão, quando as pessoas que desenvolveram esses sábios, eles vão declarar que ser sábio é praticar aquilo que agrada a Deus, isso é o princípio, né? Isso é o começo de ser sábio. Não adianta você fazer nada se você não teme a Deus. Então, aquilo que você está fazendo parece inteligente, mas não é. Porque o início da inteligência, o começo, a base, a estrutura de ser sábio é você temer a Deus. É porque você teme a Deus que você não vive na prostituição. Logo, se você vive na prostituição, você vai torrar o seu dinheiro, você vai torrar os seus recursos, vai gastar o seu dinheiro, e um dia você pode precisar desse dinheiro que você gastou na prostituição e você não vai ter. Então veja, primeiro você teme a Deus e não vive na prostituição. Aí, como você não vive na prostituição, você não gastou o seu dinheiro de forma deliberada. Aí você vai prosperar, você vai ter recurso para você comprar algo que você queira, uma casa, um carro, ou mesmo imóveis, ou alguma coisa que você deseja. Então veja como estão relacionadas. Está tudo relacionado, está tudo interligado, irmãos. Agora, se você não teme ao Senhor, a pessoa que não teme ao Senhor, para ela está dizendo, eu tenho que aproveitar a minha vida. E na cabeça dela, aproveitar a vida é gastar o dinheiro que ela trabalhou dificultosamente para conseguir com prostituição.
Aí ela gasta todo o seu dinheiro com prostituição, ou com álcool, ou com droga. Aí ela deseja ter um carro, não pode, por quê? Porque a droga, o vício, não deixa comprar, porque o vício leva todo o dinheiro que ela tem. Então, perceba que quando você tira o temor do Senhor, a sabedoria não faz sentido. Não tem por que eu não beber, não fumar, não se prostituir, porque eu não temo ao Senhor. Não é uma questão de relacionamento entre mim e Deus. Inclusive na cabeça da pessoa que vive e pensa assim, ela está aproveitando a vida dela. Justamente o oposto. Então nós precisamos entender que o livro de Provérbio, ele vai sintetizar, ele tem por tema este versículo, capítulo 7, versículo 1. Perdão, capítulo 1, versículo 7, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então a gente precisa entender que é basicamente em volta dessa afirmação que todos os provérbios vão estar relacionados. Nós precisamos entender que quem determinou o que é preguiça não foi o ser humano. Não fomos nós que dissemos o que é preguiça, foi Deus. E principalmente, não foi o ser humano que determinou que preguiça é pecado. Muito pelo contrário, o ser humano, se ele puder, ele faz nada. Por exemplo, pensa no rico. O rico ele não precisa trabalhar, então vai ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Aí a palavra de Deus vem dizer que não, que a preguiça ela é um pecado. Por quê? Porque você foi gerado com um objetivo, você tem um propósito para a sua vida, tem uma chamada, né? Tem algo de Deus que foi separado para você realizar em Deus e para Deus. E quando você deixa o seu dia ocioso e não busca fazer isso, você está desobedecendo a chamada de Deus. Isso a gente chama de preguiça, né? De pecado. E esse pecado, irmãos, quem determina que é pecado é o próprio Deus. Então, se eu temo a Deus, eu vou saber que eu não posso viver uma vida ociosa e eu preciso buscar o meu propósito em Deus e trabalhar para a obra e para o reino de Deus. Então, a partir desse pensamento, a gente entende que o meu comportamento de ser proativo está ligado ao fato de que eu temo a Deus e quero agradar a Ele. E é isso que Salomão vai dizer. Isso é o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira. E quem despreza isso, irmão, olha aqui, ó. Quem despreza a sabedoria e a instrução é louco, né? Ou seja, louco é a pessoa que não faz a leitura correta da vida. Isso que a gente denomina de louco, né? Uma pessoa que tem problemas que o impedem de ver a vida como a vida realmente é, né? Então, na mente dele, ele vislumbra o mundo de uma maneira, só que a realidade é diferente daquilo que ele está lendo, daquilo que ele está observando. Isso é que a gente chama de louco. Então, basicamente, a pessoa que não teme a Deus, que despreza os mandamentos, a orientação, a sabedoria de Deus, ela está fazendo uma leitura muito errada, né, da vida. Muito errada. E a gente pode concluir isso com um fato verídico e verdadeiro, irmãos? Verídico e verdadeiro. Quando a gente pensa que Jesus declarou: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua vida? Então, o que adianta o ser humano, né, usufruir e deleitar-se de todas as coisas desse mundo sem temer, sem pensar em pecado, sem pensar em desobediência? Aí ele aproveitou a vida. Aí depois que ele morre, vai para o inferno. Ele viveu 80 anos deliberadamente, eu estou jogando para cima 80 anos, né, deliberadamente, fez o que quis, e agora vai passar a eternidade sofrendo consequências de 80 anos. Isso é ou não é loucura? É loucura, né, irmãos? Então vamos seguir aqui o nosso livro, porque Deus tem sabedoria para a nossa vida. Sendo escrito pelo homem mais sábio de todos os tempos. 1 Reis 3,12. O livro tem autoridade necessária para aconselhar. É interessante que é voltado aos mais jovens, mas contém conselhos para todos. Por que ele é voltado para os mais jovens, meus irmãos? Porque, pelo óbvio, nós sabemos que a juventude é um momento de aprender, de gerar convicções, de estruturar princípios.
É na juventude que o ser humano ele vai se apropriar daquilo que ele vai levar para a vida dele. Então, os conselhos, as orientações aqui, elas são direcionadas para os mais jovens justamente para que esses mais jovens se tornem adultos, né? Responsáveis, maduros, sensatos, sábios e sejam homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Seguindo aqui, eu fui pegar uma aguinha ali. Dei uma pausa para pegar uma água. Seguindo aqui, meus irmãos, em Provérbios notamos uma importante distinção. Estimula-se a buscar o conhecimento, mas eleva-se a sabedoria a um patamar especial. Isto porque o livro deixa claro que acumular conhecimento não é igual a ser sábio. Sabedoria, em primeiro lugar, é temer ao Senhor e depois aplicar os conhecimentos obtidos. Ou seja, o livro de Provérbios é um livro de conhecimento empírico, prático, onde Deus nos ensina preceitos excelentes para a vida diária, mas não deixa de abordar questões teológicas, como, por exemplo, podemos ver o capítulo 8, onde a sabedoria é a personificação do próprio Deus. Compare este capítulo com João 1. Leia este texto na Bíblia. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou abrir aqui João 1 e vou colocar aqui Provérbios 8 para a gente fazer essa análise aqui. Isso aqui é importante para a gente entender qual é o objetivo, qual é a importância e a relação dessas palavras que a gente acabou, né, nesse instante. Capítulo 1 de João. Deixa eu ver aqui. E capítulo 8 de Provérbios. Eu vou ler aqui capítulo 1 de João. Eu vou ler os primeiros versículos só, porque não dá pra gente ler tudo, né? Senão vai levar muito do nosso tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, da graça, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: quem és? Quem és tu, Elias? E disse: não sou. E és tu o profeta? O respondeu: não. Disseram-lhe: quem és? Para que demos respostas àqueles que enviaram e que disseram de ti mesmo. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem o Elias, nem profeta? E João respondeu-lhe dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, certo? Agora vamos para o capítulo 8, aqui, ó. Não clama porventura sabedoria? A inteligência não faz ouvir a sua voz? Então a sabedoria, irmãos, ela não tem boca para clamar. Ela não tem voz para ser ouvida. Então logo a gente vê isso aqui como uma personificação, né? A sabedoria vista como sendo uma pessoa. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Isso aqui lembra muito João no meio do deserto, nos lugares, pregando, gritando, falando, né? A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, inessos, entendei de coração, ouvi porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Equidade quer dizer justiça, né, irmãos? Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem, e justa para todos os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata. Olha isso aqui, irmãos. Aceitai a minha correção e não a prata. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. Relacione, meu irmão, relacione. O começo da sabedoria é temer a Deus, certo? Aí, nesse capítulo, a sabedoria é personificada. Ela é apresentada como uma pessoa, e essa pessoa faz essa declaração. Porque melhor é a sabedoria, é melhor me ter do que ter rubis. E tudo o que mais se deseja não se pode comparar a ela. O que ele está dizendo? Tudo que tem nesse mundo não se compara a me ter. Lembra do que eu falei? Jesus declarando que adianta homem ganhar o mundo e perder a sua vida. Olha a relação da sabedoria personificada como uma pessoa, e essa personificação é a pessoa de Jesus Cristo, né? Né, irmãos? Então, quando a gente vai relacionar essa ideia que a sabedoria, Jesus Cristo é a própria personificação da sabedoria, nós vamos entender que todas essas verdades aqui, que são verdades práticas do cotidiano, elas são praticadas e vividas pela própria pessoa de Jesus. Jesus vive dessa maneira. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Mais uma vez, a gente entende que quando a gente está em Cristo, Cristo é a nossa fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Olha essa declaração: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Irmãos, pense comigo aqui. Riquezas e honra. O que é mais valioso? O que é mais valioso do que ter o nome escrito no livro da vida? O que é mais valioso
do que eu ter o direito de passar pelos portões celestiais e poder chegar à praça onde o trono de Deus está e esse Deus assentado nesse trono. Aí ele diz aqui, ó, riqueza e honra. Honra. Irmãos, que honra é maior do que a honra que vem de Deus? Que honra é mais significativa, tem mais poder, tem mais influência do que quando Deus honra você? Não tem. Aí ele fala assim, ó, assim como os bens duráveis e a justiça. Me fala uma coisa nesse mundo, um bem nesse mundo, que não vai acabar. Não tem. Vai ser tudo destruído pelo fogo, irmão. Vai ser tudo aniquilado, vai ser tudo acabado, não vai deixar de existir tudo. Sabe o único bem durável que tem? A vida eterna. Certo? E ele dizia a justiça. Irmãos, quando Jesus morre na cruz para sacrificar a sua vida, ele faz isso por quê? Para nos justificar. Isso é justiça. Quando Cristo cumpre a justiça da lei, ele abre a porta da salvação. É por isso que ele fala, bens duráveis, vida eterna, e a justiça, salvação, estão comigo. É disso, irmãos, esse capítulo, esse livro, ele tem esse objetivo, ele vai revelar, principalmente em Tratado do capítulo 8, quando fala de personificação de Deus, personificação de pessoa de Jesus, é isso. Cada palavra, cada afirmação é uma seta que está apontando para a obra e para a pessoa de Jesus Cristo. Só um minuto. Dando seguimento, como eu estava falando, cada palavra, cada afirmação, cada sentença é uma seta que está direcionando para a pessoa de Cristo, certo? Vamos seguir. Vamos seguir aqui no nosso. Nós não temos como ir a fundo no capítulo, pelo óbvio, né? Nós ainda temos mais uma aula sobre o livro de Eclesiastes e já gastamos 47 minutos. Então a gente vai concluir esse livro no máximo em 1 hora e o restante nós vamos utilizar no livro de Eclesiastes. A importância desse livro estar na Bíblia é mais do que evidente. Deus não se preocupa apenas em se revelar a nós e nos dar experiências sobrenaturais. Ele também quer que tenhamos uma vida feliz e por isso deixou conselhos a serem seguidos. Vamos ver o capítulo 5, certo? Vamos seguir aqui, depois se precisar, a gente vê o capítulo 5. Nele, Salomão ensina o jovem a não buscar se relacionar com uma mulher imoral. Poderá contrair uma doença venérea e gastar todo o seu dinheiro com medicina, sem ver resultados. Ou então, o capítulo 31, onde uma mulher ensina seu filho a procurar uma mulher ideal, descrevendo as características dessa mulher. Então, perceba que quando o livro de Provérbios ele transmite uma ideia, ele transmite uma ideia da vida prática. Eu já falei isso, né? E a gente precisa rebuscar, né? Reler essa ideia. Então, quando ele vai falar sobre o jovem, dizer, olha, não se relacione com uma mulher imoral, ele não vai apenas dizer porque é errado. Quando ele fala não se relacione com uma mulher imoral, ele vai dar razões para isso não acontecer. Deus, quando determina que o adultério, a prostituição são pecados, existe uma razão moral, né, por trás dessa afirmação. Quando Deus decreta isso como pecado, é pelo óbvio. É porque essa prática traria prejuízos para a sociedade e para as pessoas de forma individual. Se a prostituição, o adultério, fossem práticas que não fossem consideradas pecado, irmãos, a sociedade vive em um delírio e uma frenesi de depressão, de ansiedade, de suicídio, de dúvida, de infidelidade, de destruição de família, de lá. Isso é o mundo
que vive fora da ideia de prostituição e adultério como pecado. O mundo vive assim. Só que a igreja de Cristo foi chamada para viver de forma diferente. Para o lar ser uma fortaleza. O lar do cristão tem que ser uma fortaleza. A vida do cristão, ele reflete uma paz, um compromisso, uma reciprocidade, um respeito, e toda essa vida que reflete isso, ela está enraizada, está baseada, está alicerçada na palavra. Então, a ideia que tem por trás disso é todos esses ensinamentos, eles não apenas estão aqui para declarar que é pecado e acabou, mas ele traz exemplos práticos do porquê é pecado e do porquê não é bom. Na mesma forma, ele vai falar da mulher sábia, do capítulo 31, vai dar todas as referências. Ele não vai apenas dizer, se case com uma mulher sábia. Ele vai dizer quem é uma mulher sábia. E isso tanto é uma orientação para o homem, para que ele busque e saiba buscar uma mulher que vai lhe ajudar e ser de fato alguém que vai contribuir para a sua vida, quanto ele está direcionando-se às próprias mulheres, dando a orientação para as mulheres o que é ser uma mulher virtuosa. Se você deseja ser uma mulher virtuosa, entenda que esses preceitos que o Salomão está dando são os preceitos que uma mulher virtuosa tem que dar. Então essa fala, irmão, é uma fala que direciona a ambos, que não se limita apenas às mulheres, mas também aos homens. Todo o livro é repleto de meditações sobre a vida prática. A preguiça é condenada e advertida. Os tolos são convidados a aprender. Os pais aconselhados a disciplinar os filhos e os filhos a ouvirem seus pais. Chama a atenção também a quantidade de menções negativas que são feitas a respeito da soberba. É bem condenada a soberba, vai trazer uma forte orientação para se não ter essa prática no cotidiano e, pelo contrário, rejeitá-la e odiá-la. Ela é condenada e desprezada, Deus a odeia. Imagina, irmão, o livro está declarando que Deus odeia a soberba, isso é uma coisa muito significativa. A humildade é muito mais importante. Isto serve de alerta para nós. Quando algo se repete muito em um livro da Bíblia, quer dizer que tem grande importância, portanto, devemos procurar a humildade. Isto é ser sábio, né, irmão? Ser humilde é ser sábio. E não sermos soberbos jamais. A gente precisa relacionar as informações, né, irmãos? Então, se o princípio da sabedoria é temer a Deus e Deus rejeita a soberba, se eu sou soberbo, eu não temo a Deus. E se eu não temo a Deus, eu não sou sábio, certo? Então, existe toda uma lógica por trás disso. Quem é soberbo, irmão, não teme a Deus. Quem não teme a Deus não é sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quem teme a Deus é humilde. E quem é humilde logo será sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu sou humilde porque quero agradar a Deus, isso é ser sábio. Então tá tudo, como eu já falei, está relacionado. Portanto, devemos procurar a humildade, já li. Outro ponto é cuidado com os pobres. Oprimir ao pobre é ultrajar ao seu Criador, mas trazer com bondade o necessitado é honrar a Deus. É capítulo 14, versículo 31. Parece não ser necessário dizer mais nenhuma palavra a respeito disso. Parece não ser necessário. O que nós estamos pensando aqui, irmãos? É a questão de como o cristão se relaciona com as pessoas menos afortunadas. São as pessoas que têm maiores necessidades básicas. Quando eu falo de necessidades, eu não estou falando de um carro, de uma casa, não estou falando de bens que são conquistados com vamos dizer assim, uma pessoa que já tem uma autonomia mais estabelecida. Quando eu falo de necessidades, eu estou falando de necessidades básicas, né? Ter condições de morar em algum lugar, não necessariamente na sua casa, mas ter como pagar um aluguel, pessoas que conseguem, né? Não adianta eu morar e não ter o que comer, né? Eu tenho que parar com isso, né, irmãos?
Então, não adianta eu morar e não ter o que comer. Então, comer é uma necessidade básica. Morar, comer, vestir e ter o básico para conseguir manter a sua saúde. Então, isso são as necessidades básicas. A igreja no Novo Testamento ela é convidada a se responsabilizar por isso, a buscar. Isso está estabelecido quando o Tiago fala, né, irmãos? A verdadeira religião é assistir os órfãos e as viúvas. Quando ele está falando órfãos e viúvas, irmãos, a gente precisa entender que naquela época, os órfãos e as viúvas eram as pessoas que não tinham as necessidades básicas garantidas. Mais uma vez, irmãos, nós precisamos interpretar o texto de acordo com o seu contexto cultural. Quando o Tiago está falando sobre dar assistência ao órfão e à viúva, é exatamente o que está escrito em Provérbios 14, 31. É não oprimir. Só que não é só não oprimir. Irmãos, eu já não judio deles, eu já não maltrato, eu já dou bom dia. Né? Mas não é só isso. Quando você tem condição de ajudar e você não ajuda, você está maltratando. Você está deixando de cumprir o seu papel de igreja. Você está deixando de ser o instrumento que Deus escolheu para alcançar as vidas que precisam de assistência àquilo que é básico. E a igreja é convidada e chamada para isso. Amém? Encerrando essa parte, né? Agora nós vamos para a contribuição ao cânon. O texto do Talmud registra a dúvida entre os rabinos quanto à canonicidade de Provérbios. Declara o Talmud que o livro de Provérbios também o procuram esconder, por haver contradições no seu contexto, e cita como exemplo a passagem de Provérbios 26, 4 e 5, que diz: não responda ao insensato segundo a sua estultícia. Ao insensato responde segundo a sua estultícia. Mas o próprio Talmud interpreta a situação afirmando que não há dificuldade. Uma refere-se ao assunto da lei, a outra a negócios seculares. Vamos aqui, irmãos, analisar, certo? Eu vou usar aqui o computador que fica mais fácil, eu não perco aqui o... Vamos ao capítulo 5 que ele declarou aqui, certo? Perdão, 26. Versículo 4, vamos ler do versículo 1 para a gente entender o contexto. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Ele já está aqui estabelecendo a condição. O sábio é honrado, o tolo não tem honra. Como ao pássaro o vaguear, o andar livre, como a andorinha ou voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, tudo que nós sofremos é consequência de alguma escolha. Não necessariamente nossa, mas de alguém. Por exemplo, há uma pessoa que é rica, todo mundo já ouviu essa história. Meu avô era rico, tinha muito dinheiro, torrou tudo na cachaça. Aí meu pai herdou o que sobrou, torrou tudo na cachaça e agora eu nasci pobre. Então, essa condição de pobre é a consequência da escolha dos seus ancestrais. Então, estar pobre não foi à toa. Foi um processo histórico que foi baseado em tomadas de escolhas aos seus ancestrais. É isso que esse versículo está querendo dizer. Tudo que acontece com a gente não é por um acaso. É responsabilidade da escolha de alguém. Por exemplo, você está andando na rua e de repente alguém te atropela. Não foi por um acaso. Foi a escolha errada daquele homem de não saber, de não conduzir corretamente o seu veículo, certo? Então, basicamente, o que ele está dizendo é isso. Um sofrimento, algo que acontece com alguém, sempre está baseado e relacionado à escolha de uma outra pessoa. Irmão, alguém que nunca fez mal nasceu com câncer. O Adão no Éden. Se o Adão não tivesse pecado no Éden, esse câncer não estaria nessa pessoa. Então, sempre está relacionado a algo ou alguém. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para a costa dos tolos, certo? Muitos pais, né,
querem evitar disciplina para os seus filhos, mas não entendem que a justiça exige que o tolo seja corrigido. Não estou falando a forma de correção, mas eu estou falando que tem que haver correção. É o que o texto está dizendo. O jumento, ele precisa do freio para parar. O cavalo precisa do açoite. O tolo, ele só vai deixar de ser tolo e aprender quando ele passar a sofrer as consequências das suas escolhas. Se ele for poupado do sofrimento que vem agregado às escolhas que ele decidiu, ele nunca vai deixar de ser tolo. Ele vai continuar, quando crescer, vai criar juízo. Não vai. Ele vai criar juízo quando ele for corrigido. E olhe lá. E isso aqui é o contexto. Ó. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Entenda, irmão. Entenda aqui que esse versículo está dizendo o seguinte. Quando você for questionado por uma pessoa que tem má intenção, e só pode ter má intenção quem é tolo, porque o justo que teme a Deus não tem má intenção, ele se desfez das suas más intenções e agora deseja o bem para o seu semelhante, o irmão consegue estabelecer essa relação. O tolo, ele tem a má intenção de te prejudicar. Então, quando ele vem te fazer uma pergunta, uma declaração, existe um desejo perverso de te derrubar, de te envergonhar, de te fazer cair em um laço. E se você responde, de acordo com essa malícia, com essa perspectiva, não observando que ali tem uma armadilha para você, você vai ser como ele. Se você fizer a mesma coisa, o tolo vem e te responde com o objetivo de te derrubar. E você rebate, revida, se vinga. Faz a mesma coisa, não envergonha. Você está sendo como ele, certo? E aí vem o versículo 5. Responde ao tolo segundo sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Agora, nesse momento, irmãos, o que ele está declarando? Se você tentar ser superior porque você é o sábio e você entende tudo e você está pronto a responder qualquer coisa, você vai transmitir uma aparência de arrogância. E de fato, irmão, quando alguém sabe de tudo, responde tudo, entende tudo, conhece tudo, já leu tudo, já ouviu tudo, já estudou tudo e transmite isso na sua fala, nas suas respostas, ele transborda arrogância, transborda orgulho, transborda soberba. E quem é soberbo não é sábio. Quem é soberbo é tolo. Então, quando ele está dizendo aqui, responde ao tolo segundo a sua estultícia, ele está dizendo, você não precisa provar para essa pessoa que você é sábio. Você não precisa provar para ela que você é eticamente moral superior. Você não precisa provar para ninguém que você é mais inteligente ou mais sábio do que todo mundo. O que ele está dizendo aqui? Deixa ele achar que ele é superior. Deixa ele pensar que ele já sabe de tudo, Apenas fique no seu lugar com simplicidade, com humildade e deixe que as situações da vida, deixe que as condições da vida vão revelar a verdadeira sabedoria, a condição. É essa a relação que ele está estabelecendo quando ele fala. Mas o próprio Talmud interpreta a situação afirmando, não há dificuldade, uma refere-se ao assunto da lei. É isso aqui, o versículo 5, ele está se referindo a questões da lei. Não responde ao tolo responde ao tolo segundo a sua estultícia. Sua quem? A sua, a sabedoria que você tem, a forma que você pensa, para que não seja própria aos seus próprios olhos. E a outra, as negócios seculares. Não responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Então, uma está estabelecendo um preceito moral e ético, uma questão de eu ter princípio. Eu não vou descer ao seu nível, eu não vou ser como você, eu não vou abrir mão das verdades, da honra, da fidelidade, do amor ao próximo, da compaixão, só porque você me irritou e agora eu quero me vingar. E a outra vai estar estabelecendo questões seculares, por exemplo. Lá no meio em que você está, você não precisa provar que você é melhor. Quando você faz, quando você quando você vive, quando você escolhe,
naturalmente as suas escolhas vão manifestar a sua sabedoria. E a honra, né, ela precede, perdão, a soberba precede a ruína, e a honra, ela vem depois da honra. Depois da sabedoria vem a honra. É basicamente isso que eu queria falar. Me confundi um pouquinho aqui, mas é basicamente isso. Antes da queda vem a soberba, mas depois da sabedoria vem a honra. Então você entende que um está se referindo à questão da lei, de eu não abrir mão dos meus preceitos morais só porque um tolo conseguiu me irritar. E a outra está estabelecendo as questões sociais. Eu não preciso provar, eu não preciso mostrar, eu não preciso me exibir. Naturalmente, as minhas escolhas e o meu comportamento vão refletir as questões morais que eu recebi de Deus, e isso vai gerar honra. Basicamente isso. Amém, irmãos? Eu espero que tenha esclarecido. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que dá para entender. Seguindo aqui o nosso... Agora a gente vai para o nosso esboço. Como o nosso tempo está avançado, eu vou deixar o esboço para os irmãos no PDF que eu estou preparando, certo, irmãos? Já estou trabalhando a última aula da semana que vem. E quando tiver tudo pronto, daí eu entrego para os irmãos e os irmãos podem ter acesso a esse esboço. Provavelmente eu vou entregar antes do dia da aula, antes da sexta-feira, ali por quarta mais ou menos, para que os irmãos, se quiserem, possam estudar ou mesmo usar para pesquisar para a prova, certo? Vamos seguir aqui. Agora vamos falar do livro de Eclesiastes. Título. O termo Eclesiastes, eu falo eclesiástico, né, irmão? Mas é Eclesiastes, isso mesmo, conhece. Tem longa história. Ele chegou a nós por meio de traduções do Antigo Testamento a partir do latim e do grego Vulgata e Septuaginta. Ele é traduzido da palavra hebraica Kibbelet, em capítulo 1, versículo 1. A palavra do pregador. Kibbelet é a palavra do pregador. Filho de Davi, rei de Jerusalém. O termo hebraico não aparece em nenhuma outra parte do Antigo Testamento, exceto nesse livro, 7 vezes. O seu significado é incerto, parece referir-se a alguém que lidera uma assembleia e, portanto, Eclesiastes foi entendido como líder ou palestrante para uma assembleia. Por isso, algumas versões usam o termo pregador. Quando traduz Eclesiastes, traduz para pregador, porque é alguém que está gerenciando, que está falando numa assembleia. Mas ele aparece como substantivo próprio no livro. E é mais um filósofo do que um pregador. Como assim substantivo, né? Substantivo porque nomeia, é uma pessoa, é um ser, é um indivíduo, é algo, não é uma condição. Ele não está pregando, ele é um pregador, de forma mais filosófica do que prática. Muitas das traduções mais recentes usam o termo mestre. O propósito do Kohelet fica mais claro no lema declarado logo no início e repetido na conclusão, afirmando, formando um involucro literário em um todo livro. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, e também temos no capítulo 12, verso 8. Começa no livro e termina no livro. O termo hebraico ebelet, traduzido como vaidade, Ebel. É porque a letra que é usada aqui é itálico, e daí parece que é tudo a mesma palavra, mas não é. Tem muitas conotações. E essa palavra vaidade pode ser traduzida para absurdo, frustração, futilidade, ausência de sentido, vazio e vapor. O termo pode referir-se a um vapor passageiro, enfatizando sua natureza insubstancial e transitória, algo que é passageiro, algo que não dura, que vai passar rápido. Kehlet
adverte contra uma vida gasta na busca dos prazeres absurdos e vazios, que não tem valor duradouro. A vida não centrada em Deus não tem um sentido verdadeiro. Então, o que a gente vai entender é que a pessoa que vai falar, vai transmitir as suas ideias no livro de Eclesiastes, ele vai falar contra. E às vezes as pessoas, elas exageram e vai pegar textos isolados para dizer que, misturar as ideias do que é vaidade. Mas aqui a gente já entende, irmão, que a vaidade, ela está relacionada aos prazeres vazios, a algo que não tem significado. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre uma pessoa que se arruma. É vaidade? Porque vai passar, é passageiro, é transitório, vai acabar. Né? Então é vaidade se arrumar? É mais do que as questões higiênicas básicas, certo, irmãos? Quando eu falo se arrumar, é mais do que tomar banho, pentear o cabelo, fazer as questões de higiene básicas. Quando eu falo se arrumar, já é a pessoa que já vai colocar uma roupa mais bem organizada, bem costurada, bem trabalhada, que mais colorida, uma pessoa que já vai fazer algum penteado no cabelo, mais do que pentear o cabelo, fazer um penteado, né? Eu acho que dá para entender a diferença. Então vai se arrumar, mas é vaidade. Se é vaidade, é pecado. Quando a gente pega a vaidade de algo que é passageiro somente, certo? Então, quer dizer que é vazio, não tem significado quando um homem faz isso ou uma mulher faz isso para agradar o seu marido, a sua esposa? Não é significativo, não é importante? Não vai contribuir para a alegria do casal, para a permanência do casamento, para a estruturação, para a questão de prazer conjugal entre aquelas pessoas, na questão de relacionamento, de família, de lar, de família, Será que é inútil, é significativo? E quando a gente pega esse exemplo e também aplica nas outras coisas, nas outras áreas? Será que é vaidade? Será que não tem um significado, não tem uma importância? Então, a gente precisa entender que vaidade aqui não é só falar sobre algo que vai acabar. É algo que não tem sentido. É um prazer absurdo e que é vazio. Ou seja, é um prazer que não tem significado para as pessoas, no geral. Que não vai, que é só exclusivo, é só para mim, é só eu que tenho prazer, é só eu que me satisfaço, é só eu que alcanço o que eu quero, e isso não significa nada para as pessoas, para minha família, para os meus amigos, para minha igreja. Então, essa é a ideia, esse é o sentido de vaidade no contexto de Eclesiastes, irmãos. É um prazer meu, né, que é absurdo, que é muito grande, que é um vício, um prazer meu, e que é vazio, ou seja, só tem significado para mim, não tem significado nem para Deus, nem para minha família, nem para os meus amigos, nem para minha igreja, certo? E isso aqui é a ideia. Como eu já dei o exemplo ali sobre alguém se arrumar para a questão da família, do lar, da casa e tudo mais. A autoria. A tradição judaica declara Ezequias e seus companheiros Eclesiastes. Esta afirmação se refere apenas à compilação e redação dos livros escritos por Salomão. Então, a gente precisa entender que, como no caso de Provérbios, o livro de Salomão ele vai ser compilado e concluído no período de Ezequias. Certo, irmãos? Porém, ele foi produzido por Salomão, escrito. Visto ser o livro de Eclesiástico um livro de refinada retórica, nada impediria Salomão referir-se a si mesmo com o título, né, de O Pregador, que relate. É fato que há a omissão do nome de Salomão, mas ele se identifica de um modo inconfundível como sendo filho de Davi, rei de Jerusalém. Qual foi o único filho de Davi que foi o verdadeiro rei de Jerusalém, que reinou toda Jerusalém, todo Israel? Foi Salomão, né, irmãos? Outros tentaram, mas não conseguiram. A afirmação a todos os que antes de mim em Jerusalém pode ser uma referência aos reis da cidade-estado de Jerusalém, no período que os jebuseus eram senhores sobre aquele lugar, ou aos demais reis das nações pagãs. Embora o autor fale de opressão, miséria, perversão da justiça, isso pode ser uma
descrição daquilo que Salomão viu nos outros reinos antes dele, né? Então, esse texto que é citado, ele vai trabalhar a ideia de todas essas coisas na perspectiva do mundo secular. Ele pega esse sofrimento da perspectiva secular, e isso é muito importante a gente ter em mente, que ele está fazendo uma comparação entre aquilo que é justo e reto e observando o mundo secular, onde as pessoas não pesam a vontade de Deus. Todavia, não devemos cair no erro de pensar que o rei Salomão fora perfeito, né? Ele nunca fez injustiça, ou opressão, ou miséria. Não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que entender que ele é um ser humano e também teve os seus erros, apesar de seu reino ser um dos reinos mais prósperos de sua época. Foi um reinado próspero, o melhor período da história de Israel, mas nunca poderia ser considerado um período perfeito, magistral ou isento de corrupções. 1 Reis 12:4, né? Salomão não está preocupado em fazer propaganda positiva do seu reino, mas mostrar a corrupção que o poder pode causar. As possíveis ocorrências de palavras aramaicas podem ser explicadas pelo contato comercial internacional. Naquela época, né, Israel tinha comércio com todas as nações, todo mundo comprava e vendia com Israel. Então, por essa razão, existem partes que foram escritas com aramaico justamente para aquelas pessoas se identificarem e também consumirem a produção literária de Salomão. A falsa personificação do mais sábio de todos os homens sábios teria sido descoberta há muito tempo pelos rabinos de Israel. E estes não permitiriam a inclusão do livro no cânon, ou seja, se Salomão não fosse o autor, já teria se descobrido isso, já teria se descoberto, e Salomão e o livro não estaria na Bíblia, certo? O autor afirma: venho sendo rei em Jerusalém. Isso prova que ele um rei, tem que ser alguém que é rei em Jerusalém, certo? A descrição de Eclesiastes, quem era rei de Jerusalém, que era filho de Davi? Salomão, né? O autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. Então, o próprio Salomão, ele vai dar essa descrição que é dele, que ele reuniu os provérbios, que foi o livro de provérbios. Ninguém possuiu tanta sabedoria, prosperidade e expressão mundial no período monárquico quanto o rei. De fato, ele se tornou referência em muitos sentidos para os seus posteriores. Então, quando a gente pensa que o Salomão é a pessoa responsável pelo contato com outras línguas, quando ele foi o autor de Provérbios, quando ele era o rei de Salomão, quando ele era rei de Jerusalém e filho de Davi, todas essas indicações mostram que o autor de Eclesiastes é Salomão, certo, irmãos? Seguindo, a data aproximadamente foi escrito, né, aproximadamente 935 a.C. O livro é uma retrospectiva. Tá vendo como a gente tira um S da sílaba, já erra toda a palavra? Pois é. Na velhice, da vida vazia em que ele viveu com o coração desviado do temor do Senhor. Quando a gente vai ver em 1 Reis capítulo 11, versículo 8, a gente vai encontrar essa referência. Elisen observa, Elisen é uma pessoa que escreve sobre isso, observa que o conteúdo e as conclusões certamente combinam bem com os anos de maturidade de Salomão. Esta tese é confirmada pela tradição judaica no Midrash. Rabá 1:10. Isso aqui é um livro deles, né? Que afirma ter o rei Salomão escrito o livro de Cantares na sua juventude e o Eclesiastes na sua velhice, certo, irmãos? Como eu já havia falado. Então, nós sabemos que houve uma fase na vida de Salomão em que ele se encantou, né, irmãos? Se deslumbrou com toda a riqueza e o mundo, e ele não ficou apenas observando, ele usufruiu disso, né? A gente sabe que ele teve uma quantidade muito grande de esposas, indo contra a própria lei. Essas esposas influenciaram as suas decisões de escolha ao ponto dele tolerar a idolatria em Israel. E o livro de Eclesiastes vai tratar o momento da vida dele em que ele percebe os seus erros e ele vai
confessá-los, ele vai se arrepender, ele vai manifestar, né, o seu descontentamento. Ele ficou velho, percebeu que errou e agora ele está resmungando, entre aspas, né? Não adianta tudo que eu tive, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, se eu desobedeci a Deus, se eu não fui verdadeiramente sábio, se eu perdi o temor do Senhor, ou seja, a sabedoria. Então, quando ele percebe o seu erro, ele se arrepende, com arrependimento o perdão, e esse perdão manifesta a graça. E a gente entende que o livro de Eclesiastes, ele é um escrito de alguém que percebeu o seu erro, e ele vai transmitir isso em forma de sabedoria. Contexto histórico. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão quando já estava com a idade avançada, no fim da sua vida. O propósito do livro é o de remover o escândalo causado por ele com a sua idolatria e o seu afastamento de Deus. 1 Reis 11. E para advertir os mais jovens que não cometessem os mesmos erros que ele houvera cometido. Eclesiastes 7:29. Vamos abrir Eclesiastes 7:29, irmãos? EC 7:9. Eclesiastes 7:9, confirmando a referência, sim. 29, olha só. Rápido eu esqueço. 7:29. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, ele está falando, o início dele, quando ele pediu sabedoria, foi incrível, foi maravilhoso. Só que, irmãos, ele, deslumbrado com as riquezas e com o poder, acabou tomando decisões e escolhas erradas, certo? Então, a gente precisa ter isso em mente quando nós estivermos lendo o livro de Eclesiastes. Antes de entrarmos no estudo em si, vamos ver alguns aspectos da vida de Salomão que nos ajudarão a entender o que o rei quis dizer quando escreveu o Eclesiastes. Filho do rei de Davi com Betseba, era amado por Deus, Gededias, né? 2 Samuel 12:25. O seu nome significa pacífico, exatamente pela sua característica de pacificador e não de guerreiro, conquistador, como foi Davi. E que o templo do Senhor foi edificado durante o seu reinado em Jerusalém. Foi criado num lar cheio de problemas morais, tais como o incesto entre seus irmãos Tamar e Amnon, 2 Samuel 13:1-17, o assassinato de Amnon por Absalão, 2 Samuel 13:23-29, Absalão tomou o trono do pai, 2 Samuel 15:1-8, o escândalo criado por Absalão ao deitar-se com as concubinas do seu pai. E os escândalos que envolveram a vida do rei Davi com o próprio casamento de Davi e Batseba. 2 Samuel 11:26-27. Apesar de seu pai ter sido um ótimo rei, ele foi um péssimo pai, que acabou por deixar sua família seguir o trágico fim. Foi ungido rei e, aos 20 anos de idade, começou a reinar sobre Israel. 1 Reis, capítulo 1, verso 23-40. Começou muito bem o seu reinado, pedindo a Deus sabedoria para que julgasse o povo. Edificou o templo do Senhor, fez aliança com o Senhor, cometeu idolatria, 1 Reis 11, que já lemos, e recebeu a ira de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 e 13. Assim como Jó, em uma coleção de discursos, assim como Jó é uma coleção de discurso, Salmos é uma coleção de cânticos, Provérbios é uma coleção de ditados curtos de sabedoria. Eclesiastes também é uma coleção. Este livro contém diversos tipos literários com a mesma ênfase, tais como poesia, narrativa, ditados proverbiais e meditações curtas. Apesar de sua variedade, todos esses tipos possuem um tema em comum: a vida e nossas preocupações, como coisas materiais efêmeras, não tendo sentido. O pregador acredita que, no momento em que todas as camadas triviais da vida são eliminadas, o que sobra para nós é o temor do Senhor e gozar a vida. Então, indo para a conclusão da nossa aula,
E o esboço também desse daqui eu vou mandar para os irmãos no PDF que eu vou dar para os irmãos semana que vem, botar ali no grupo. A gente precisa ter essa ideia conclusiva sobre o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes ele vai apresentar muita sabedoria, mas é uma sabedoria, irmãos, mais enfadonha do que o Provérbios. O Provérbios vai trabalhar a ideia de escolhas que vão refletir no futuro. O livro de Eclesiastes já trabalha a ideia de alguém que escolheu errado e agora se arrepende no futuro. Os irmãos conseguem fazer, né, a comparação. Então, o livro de Eclesiastes ele é uma queixa, né? É um pecador se queixando das suas escolhas e utilizando do seu próprio exemplo para trazer conselhos. Então, quando ele vai trabalhar sobre os jovens, né? Lembra-te do teu Criador, ó jovem, no dia da tua mocidade, ele está falando isso por quê? Porque na mocidade dele, em vez dele se lembrar do Senhor, porque ele começou se lembrando do Senhor, mas depois se desviou, né? Agora que ele é velho e que ele entende melhor e que ele quer fazer coisas corretas, ele já não consegue porque ele já não tem mais força. Então, basicamente, o livro de Eclesiastes vai trabalhar esse conceito, essa direção. E a gente precisa ter em mente isso. E ele vai concluir trazendo que você precisa equilibrar. Vamos abrir lá? Vamos abrir para a gente tá já concluindo já, irmãos, tá? Opa, eu não precisava sair daqui. Capítulo 10 não, último capítulo, né, irmãos? Capítulo 12. E isso aqui é muito importante a gente pensar. Lembra de teu seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Essa é a condição de quem está escrevendo, irmãos. O Salomão está nessa condição. Ele está velho, se arrependendo de muitas coisas que ele fez, e ele está, não tenho satisfação nos dias que eu estou vivendo. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ou seja, já não enxerga mais direito, né? A vista já está escura. Quando os guardas da casa tremem e os homens fortes caminharem curvados, ou seja, já não conseguem andar mais direito, né? Tá velho. Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxerguem embaçado, né? Ou seja, além de enxergar ruim e andar ruim, os dentes deles já não tá numa condição muito favorável. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, já não está escutando mais direito. Certo, irmãos? Deixa eu achar a parte que eu quero ir direto ao ponto. Agora já se ouviu tudo, pois Deus, eu acho que está no capítulo 11 mesmo. No 11. Alegre-se, capítulo 11, versículo 4. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração, nos dias da sua juventude. Siga para onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por essas coisas Deus te trará julgamento. Então ele está equilibrando. Isso aqui, irmãos, isso aqui é um ponto de equilíbrio de uma pessoa que é feliz, que goza a vida, que sabe aproveitar, mas mesmo aproveitando, e esse é o ponto de equilíbrio que o Salomão quer transmitir, ele aproveita a vida sem transgredir os mandamentos de Deus. Ele é feliz, ele sabe aproveitar a criação, os prazeres que Deus colocou no mundo, sem transgredir os mandamentos e a vontade de Deus. Esse é o ponto de equilíbrio que o Salomão está dizendo. Não seja uma pessoa infeliz, que não faz nada, que não tenta nada, que não sonha com nada, que não ousa nada, que não faz nada, mas é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa magoada, uma pessoa infeliz. Imagina uma pessoa de 20 anos e não tem prazer na vida, irmãos. É infeliz, ranzinza, tudo é pecado, nada pode fazer, nada pode usufruir. Imagina essa condição. Quer dizer, não seja assim, né? Mas não seja uma pessoa que é libertina, que passa do ponto, que usufrui os prazeres em detrimento aos mandamentos da lei de Deus. Ele está dizendo, equilibre essas duas coisas, né? Aproveite a vida, mas não se esqueça de temer e servir ao Senhor.
Então, basicamente, essa é a conclusão do livro de Salmos e tudo que ele vai apresentar de Salmos, de Eclesiastes. E tudo que ele vai apresentar nesse livro tem essa primícia de você aproveitar e ser feliz. Ele vai trabalhar muitos versículos sobre isso, né? O homem que trabalha e não aproveita o esforço do seu trabalho. Seja feliz, mas não quebre os mandamentos e desobedeça a Deus. Amém? Então a gente vai encerrar e concluir nossa aula de hoje. Eu sei que o que eu falei é panorâmico, é um resumo, tem muito, mas nós sabemos que nós não temos tempo e condição de nos aprofundar em tudo, mas isso aqui é o básico para se saber sobre o livro sobre os 2 livros de Salomão. Quando você estiver lendo, você tem que ter em mente esse panorama, certo? Para você, isso vai te auxiliar a entender muitas das falas, muitos dos versículos. Quando a gente entende quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, o que estava acontecendo no mundo quando escreveu, isso são coisas que vai te ajudar a entender a profundidade e os significados que estão relacionados a esses textos. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe, vamos fazer uma oração agradecendo e até semana que vem. Estude, ouça a aula, o que você anotou, até quarta-feira no máximo. Eu já vou enviar para os meus irmãos o PDF com todas as aulas e os irmãos aproveitem para estudar em sexta-feira. Na nossa primeira aula, a gente vai concluir o livro de Cantares e na segunda aula nós vamos ter uma pequena avaliaçãozinha para encerrarmos essa matéria. Amém, irmãos? Então, vamos orar. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por essa aula. Eu te peço agora a tua graça e teu favor, as coisas que ainda temos que fazer nesse dia, o dia que o meu irmão estiver ouvindo essa aula, que o Senhor possa alcançá-lo, abençoá-lo, fortalecê-lo cada dia mais e mais, que teu nome seja glorificado na vida do teu filho, que ele seja cheio, Senhor, da sabedoria, do entendimento para escolher na vida e honrar e glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.